Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Figueirense, tá? Ontem foi uma noite desagradável para o Figueirense, uma noite que tem que ser esquecida. O time praticamente não conseguiu jogar, jogou até os primeiros minutos, depois tomou 1-0 e desandou e não mostrou força, não mostrou atitude, garra, nem um time sem reação, um time estático, sem reação, sem vontade. Júnior Rossi prometeu mudanças no time, não mudou. Mudou algumas coisas, mas tipo, trouxe o Gustavo Henrique por time de volta, mas porque o John Clay não tava. Trouxe o Wesley de volta pro time porque o Sérgio não tava. Então não mudou por convicção, ele mudou por necessidade, né? A gente esperava até uma mudança tirando o Rodrigo Bassano do time, era uma mudança que todo mundo esperava. E a torcida queria o Cauê, né? Que foi o momento que o Fluminense deu mais resultado, foi o Cauê como meia. Mas tinha o Léo Arthur, o mínimo era o Léo Arthur para entrar no lugar do Rodrigo Bassani, já por merecimento e por estarem na frente do Cauê em algum momento, né? Por estar entrando todo o jogo e o Cauê mal entra, então o mínimo era o Léo Arthur, coisa que não aconteceu, ele foi o Rodrigo Bassani novamente, o Rodrigo Bassani não funcionou. Não funcionou, como o próprio Léo Arthur não funcionou no segundo tempo também, no primeiro tempo, que entrou logo uns 20 minutos, né? Então ficou um time praticamente a mesma coisa, mudou peças por necessidade. Até penso que esse elenco ele é bom, tá? Mas já ficou claro que com esse meio campo o time não vai, tá? Com esse meio campo, com esse time, se não vir contratações, não vai. Pode chegar um treinador novo, pode chegar um treinador até melhor que o Júnior Rocha, que dê resultado e que o Figueirense suba. Pode acontecer, é futebol, a gente sabe disso aí. Mas a gente vê que não, dificilmente vai acontecer, 90% de chance de não acontecer. Com esse time que ele vai indo, ele pode até achar um novo treinador, ou o próprio Júnior Rocha pode até achar um novo time nesse elenco. O elenco ele é bom, mas se não houver contratações, acho que dificilmente o Fluminense chega, principalmente com questão de centroavante, né? O Gustavo Henrique não consegue emplacar, o Marlisson fez um golzinho, mas também não emplacou e hoje nem é relacionado. Se o Marlisson não é relacionado, tem que ver o que está acontecendo. Se o Fluminense está com falta de gol, não tinha o Gustavo Henrique, o John Clay não estava, porque se tivesse o John Clay poderia fazer o papel de 9 ou de falso 9. E para esse, o mesmo John Clay não estando, o Gustavo Henrique não emplacando, o Marlisson não ser relacionado, ou o Marlisson tá para ser negociado, ou o Marlisson tá sendo muito amante, ou o Marlisson no treinamento não tá rendendo praticamente nada, né? É uma coisa que não tem explicação, o Marlisson tá numa coisa, só se estiver acontecendo isso. Então, creio que ou o Marlisson não tá mais no plano do Figueirense para esse ano. O Figueirense deve estar tentando achar algum time para ele. Pode ser isso aí também. Então o time vai ter que mudar bastante. Eu acredito que podemos fazer variações ali, algumas variações. Eu acho que o Fluminense precisa trazer um segundo volante de volta, tá? Não precisa ser craque, não precisa ser coisa. Tem vários segundo volantes aí que eu já bati uma tecla no vídeo anterior, como o Betinho que tá na Chapecoense, o Dudu Vieira que tá no Ituano. Esse já tem até mercado, o Ricardinho que tá no Operário de Ponta Grossa, tem mercado, mas tem outros nomes que a gente sabe que consegue fazer essa função de segundo volante e outras posições também que estão sem mercado, que é o caso do Nonato, que estava no Madureira, o que próprio jogou no Figueirense 2020, bom jogador, a gente sabe disso aí, característica parecida, praticamente parecida com a do Betinho, com o do Oberdan. A gente tem um Ferrugem também que já atuou no Figueirense, 15, 16, 16, 17 na verdade, tá no Ceilândia, jogando na quarta divisão, igualzinho um Nonato jogando pelo Madureira. Temos também um Vinícius Kit, estava no Paraná também, jogou no Fluminense ano passado para composição do elenco, serve, é um bom jogador, tem mobilidade, tem bom passe. E tem outros nomes aí, outros nomes interessantes também, tá bom? Matheus Neres, jogou no próprio Figueirense também, tem outros nomes aí. O diretor tem que achar alguma coisa para o segundo volante, até para poder auxiliar mais o Oberdan, caso quiser fazer 3 volantes, jogar o Oberdan mais para frente, ou até caso a necessidade se o Oberdan não tiver. Porque Cleiton e Patrick eles já conseguiram fazer isso aí antigamente, jogar como segundo volante, mas hoje não conseguem. Os dois não conseguem jogar de primeiro e de segundo dificilmente não conseguem jogar. Porque o segundo volante do Fluminense é muita intensidade, vai e volta, vai e volta, vai e volta.
coisa que o Patrick perdeu essa característica desde a lesão dele. E o Cleiton já está chegando na idade mais velha também, que não tem tanta mais essa característica. Pode ver, o Cleiton tentou, não conseguiu emplacar jogando segundo volante. Já foi testado isso algumas vezes quando o Oberdan não estava e não foi, né? Então tá claro que o Figueirense precisa de uma contratação. Precisa de um segundo volante, precisa de um centroavante urgentemente. Centroavante aí, a diretoria tem que achar alguma forma. Tem vários centroavantes jogando Série D, Série C e Série B que são interessantes. O Figueirense tem que achar alguma forma. O Figueirense precisa de um meia, para mim, um meia de criatividade, que seja um meia de criação, mas não que seja um meia pensador como é o Bassang, né, o Arthur, e nem o John Clay. Igualzinho o Cauê também, o Cauê tem um pouquinho mais mobilidade, mas também não é jogador de velocidade, não é jogador de drible, nada. O Figueirense precisa disso aí para ter uma característica diferente. Ou então ele acha uma posição que é um time que eu poderia começar a pensar sobre o Figueirense, a questão de puxar o Wander pro meio, tá? O Wander ele surgiu no Figueirense como meio, no Criciúma como meia. Ele era meia, chegou a atuar de segundo volante no Criciúma, tá? E já fez essa característica. Como o Figueirense é muito ponta, chegou o Rafael Silva. Deu pra ver que o Rafael Silva foi um bom jogador. Jogou bem ontem, é um jogador de drible, tipo característica do André, do Paulo, jogador mais incisivo. Tem o Gustavo Ramos, tem o Nandinho, tem outros jogadores, o John que consegue fazer essa ponta também. Eu acredito que puxar o André pro meio campo, o Figueirense ganharia mais dinâmica e mais intensidade pelo meio. E é coisa que o Figueirense falta. Sem dizer que o André conseguiria chegar mais na frente, pisando na área, coisa que o Bassang, o Arthur e o Cauê não iam conseguir, e o John Clay também não, tá? Então o Figueirense ganharia mais jogador pisando na área. Uma coisa que o Rocha fala, o time do Figueirense pisa pouco na área. E eu concordo com ele. O Bassang, o Arthur, Cauê e John Clay, eles ficam mais meio que na metade da área. Não chega, por exemplo, um cruzamento de gente fora, ninguém chega chega fechando um cruzamento. Coisa que o André já tem essa característica, tá bom? Então eu pensaria o André ali, até porque o André ele não tá mais o André do ano passado. A gente sabe disso aí, ele é um dos melhores jogadores do Figueirense, conseguiu meter regularidade, tem vontade, tem força, tem drible, tem arrancada, mas não é mais aquele André, tá? Ele não tá conseguindo ser mais decisivo, que o André era bastante decisivo no ano passado do Figueirense. E talvez jogando ali por dentro, jogar por fora, jogando por exemplo, se tinha um John Clay, né? Com o John Clay provavelmente deve ser o titular do próximo jogo. Por dentro, o Gustavo Henrique não tá emplacando, não vai. Mesmo se for o Gustavo Henrique, ele pode estar jogando por trás do Gustavo Henrique, chegando toda hora. Se for o John Clay também, ele pode ficar ele e o John Clay revezando com o falso uma hora eu ando por dentro, pelo meio, jogando de meio amador. Hora o John Clay, hora o Wander por um centroavante, hora o John Clay, eles podiam ficar revezando. E o Wander chegando por fora, chegando por trás do John Clay, seria uma boa também. O Figueirense, o nosso momento não é fácil, a gente sabe que o elenco, ele é bom. O elenco de 2022 é o melhor que o elenco de 2021. Mas pra mim, que eu tomei uma conclusão depois do jogo de ontem, o time de 2021, o time titular de 2021 é melhor que o time titular de 2022. Isso fica claro, tá? Tirando a exceção de Wilson e Zé Mário, tá? O Wilson era melhor que o Rodolfo Castro e o Zé Mário melhor que o Renan Luiz. Tirando essa exceção dos dois, se tu pegar nomes como Muriel, ou André Cobro ou Everton Santos, é a mesma, muda pouca coisa. O Muriel é um pouquinho mais regular, tá? Mas muda pouca coisa. O reserva, por exemplo, se fosse o André Cobro titular, que o André Cobro foi a maioria vezes titular, o Zé do André Cobro é o Everton Santos. O Everton Santos é melhor que o Natan Mazeiro, tá? Já começamos por isso aí. A dupla de zaga era muitas vezes o Guilherme Teixeira e o Rainer do ano passado. Os dois são melhor que o Luiz Fernando e o Maurício. O Maurício eu acho até bom zagueiro, mas o Rainer, como zagueiro esquerdo, ele é melhor que o Maurício, tá? Que é a posição dos dois. Os dois são os dois zagueiros canhoto. Então o Rainer é melhor que todos os zagueiros do Figueirense do elenco, tá? Todos os zagueiros do Figueirense do elenco. O Rainer é melhor, tá? Era melhor. O Cezanne, que era reserva, é melhor que o reserva, que é o Cadu, tá? E é até melhor que o titular, que o Luiz Fernando, tá? À esquerda, o Zé Mário era melhor que o Renan Luiz, isso fica claro. O primeiro volante, João Paulo, melhor que todos os primeiros volantes do elenco principal do Figueirense desse ano, tá? Todos, pode botar o Wesley, Serginho, o João Paulo era muito melhor que eles, tá? Muito melhor, tá? O Denner, que era reserva,
Hoje, no time do Figueirense seria titular. Um time titular, o 2022 o Daniel seria titular, tá? Eu tenho minhas dúvidas, se não... Talvez o Serginho seja um pouquinho melhor que o Daniel. Talvez. Mas o Daniel eu tenho certeza que com esse momento no Figueirense ele seria titular. O Oberdan estava no melhor momento com o ano passado. Hoje o Oberdan deu uma... Esse ano ele não está tão bem como o ano passado. Ele começou um ano muito bem, mas deu uma queda de produção, tá? O Oberdan então, do ano passado era melhor que o Oberdan desse ano. O Bassang do ano passado era melhor que o Bassang desse ano. Muito melhor. Isso aí não tem nem discussão. Parece que veio o primo do Bassang, que parece não é o Bassang do ano passado. O reserva do Oberdan, Vinícius Quis. O Figueirense não tem reserva hoje em dia. Não tem reserva do Oberdan. Não tem um segundo volante. É o Nathan Alves, que é um garoto de 18 anos que sempre foi primeiro volante na base. Eu tô algumas vezes segundo volante, mas não é característica dele. É um jogador de mais de força e marcação e velocidade. Ele não consegue entregar essa bola, de entregar essa bola para um terceiro meio de criação bem, ou de chegar lá na frente. Ele não tem essa característica. Ele vai ser muito competitivo, marcar velocidade. Não tem característica, pelo menos no momento agora. O Diego Tavares é melhor que todos os pontas do Figueirense desse ano, sem sombra de dúvida. Tá? Era mais decisivo, tinha hora que sumiu do jogo, mas quando aparecia era muito decisivo, muito decisivo. Ele é melhor que todos os pontas do Figueirense desse ano. O Andro, no ano passado, era muito mais decisivo, era muito melhor que desse ano. O Andro ele deu uma caída desse ano do ano passado para esse ano, ele deu uma caída bastante, tá? Ele continua o mesmo jogador, mas ele não continua... Pra mim, ele continua ele é até mais importante para esse elenco desse ano que o do ano passado. Só que o do ano passado o André era mais decisivo, o André fazia mais gol. Hoje esse ano ele não tá conseguindo produzir tanto na questão gol, né? Que ele foi muito decisivo ano passado no Figueirense na Série C. O Bruno Paraíba era melhor que todos os centroavantes do Figueirense desse ano. Não me digo melhor, mas fazia mais gol. Então, mesmo que na Série C ele sofreu bastante, ele foi mais decisivo na Copa Santa Catarina. Mas na Série C ele conseguiu, pelo menos, entregar mais que hoje em dia, tá? Mais que o Gustavo Henrique entrega, mais que o Márcio tá integrando, tá? E mais que o John Clay tá bem que na posição de John Clay. O John Clay tá quebrando um galho pro Figueirense, né? Jogando centroavante. Mas de todo centroavante, o Bruno Paraíba conseguia ser mais importante que esses que estão hoje no Figueirense. Então, se eu pegar o elenco 2011, o time 2011 e mais algumas pecinhas, o elenco pra mim em 2022 é melhor, mas se pegar o time 2011, ele é melhor que o time 2022. Como eu te falei, a exceção de Wilson e Zé Mário, o time de 2021 é melhor que o time de 2022. Questão de elenco, para mim o time de elenco de 2022 é melhor que 2021, tá bom? Somente ali, a gente tem muita opção nesse elenco, mas nenhuma tá emplacando, então o Fluminense precisa de contratação urgentemente, a diretoria precisa saber o que ela quer, que diagnóstico que ela tem, se o João Rocha perdeu o comando, se o João Rocha não perdeu o comando, se os salários estão em dia, o que está acontecendo nesse Figueirense, porque é uma queda absurda de rendimento. Não sei se é a parte física, talvez a preparação física não está conseguindo mais tirar o que tirou do Figueirense do começo do ano. Talvez o trabalho do começo do ano foi muito, muito intenso e os jogadores já estão muito comprometidos na parte física, porque toda hora tem jogador no DM, coisa que não tinha no começo do ano. Tudo um prognóstico que esse grupo gestor do Figueirense vai ter que tirar, né? Se o João Rocha, como eu falei, se o João Rocha perdeu o comando, se a ideia não bate mais com os jogadores, se esse elenco não vai mesmo, precisa contratar, se vai mudar de técnico, mas não adianta mudar de técnico e não continuar com esse elenco. Então, acredito até que não vai mudar de técnico, né? Perfil dessa atual diretoria, eu não acredito que vai acontecer isso, até porque trouxe o Rafael Silva, que é jogador de confiança do João Rocha, tá? Então, até o momento, até o jogo antes do Vitória, eles tinham convicção que o João Rocha era o técnico pro Figueirense. Talvez com a vitória, com a derrota de ontem, as coisas começam a mudar, mas não vai mudar essa semana, não vai mudar daqui uma semana. Se o Figueirense perde no próximo jogo, as coisas mudam. Daí muda totalmente. Daí talvez uma pressão enorme, daí a diretoria não consiga aguentar o João Rocha. Mas caso contrário, se houver um empate, uma vitória, ele vai continuar o comando. Ele vai ganhar até mais confiança. Mas ele precisa, até o próprio João Rocha precisa achar uma forma de
de acertar esse time do Figueirense. Do jeito que tá indo as coisas não vão, o Figueirense vai ficar mais um ano na Série C. E é trágico e muito ruim pra esse grupo gestor, né? É um grupo gestor que a gente sabe que tem história com o Figueirense, fez bom trabalho no passado, mas não tá conseguindo dar resultado, né? A parte do futebol, a parte de estrutura, essas coisas assim, o clube tá até andando, mas na parte do futebol eles não estão conseguindo dar resultado. Então até o departamento de futebol, o José Carlos Vaz já começa a ficar pressionado. Se ele faz mais um ano e o Figueirense não dá resultado, é 3 anos de José Carlos Vaz que não andou, que a coisa não andaram. Então até ele pode perder esse comando do futebol do Figueirense, né? Então é isso aí, cara. O Figueirense precisa de um diagnóstico. As coisas precisam ser uma cobrança maior. Se tá um clima de balela, tem que ser uma cobrança maior. E a partir de agora o Fluminense começa a ficar meio que pressionado. O Fluminense é gordura, queimou toda a gordura. E agora os resultados tem que vir. A força da garra, da vontade, na marra, né? Na marra. Então é isso aí então, pessoal. Esse é mais um vídeo a gente comentando o momento do Figueirense. E vamos que vamos. Quebra tudo, Figueira.